Olá, meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu quero responder a pergunta: como que os bons podem fazer frente à tamanha degradação que estamos vendo aí no mundo hoje? Se você é jovem, talvez você esteja achando tudo normal. Mas os velhos que têm aí a incumbência e o dever de cuidar das próximas gerações estão conseguindo enxergar uma degradação extrema, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Todos nós estamos inquietos vendo toda essa degradação correr e ficamos nos perguntando, nos indagando, né? O que eu posso fazer, o que eu deveria estar fazendo? Eu só estou observando, não estou tendo nenhuma ação e a gente acaba ficando ali com uma culpa, uma cobrança da nossa consciência. Cara, você não pode ficar assim. Mas a gente vê o mar de discussões e conversas e conteúdos e informação, né, graças à internet aí, só que verdadeiramente um mar, um turbilhão de informações e conversas encontradas e desencontradas, e a gente acaba ficando inibido sem saber como começar alguma coisa. Então esse vídeo aqui tem a pretensão de te mostrar um caminho aonde você deve começar a trilhar e se emaranhar nessa multidão aí de narrativas e tudo mais. Depois de pensar bastante, por um acaso eu acabei compreendendo e tendo alguma clareza de como atuar, porque até então estava inerte também, sem saber o que fazer, se ajudaria ou não ajudaria, né? Vamos começar falando então um pouco do mundo, esse mundo físico em que vivemos aí, a terra que pisamos. O mundo, ele nos dá condições de ter a nossa vida. Então você tem um pedaço de terra, sempre você vai ter que estar morando em cima de algum pedaço de terra, seja alugado ou seja seu. Nesse pedaço de terra você vai construir a sua casa, vai ter aí uma família, ou vai fazer parte de uma família, você, através de coisas materiais, ou seja, um dinheiro físico que você ganha, você compra o seu alimento. E por conta de tudo o que gira em torno da sua vida, sempre está lá os bens sólidos, materiais, a cama que você deita, a água que você toma banho e por aí vai, o carro que você anda, o seu veículo que você vai até o serviço. Como tudo isso são bens materiais que você pode tocar, sentir o cheiro, você passa a entender de uma forma errada que ter coisas materiais é bom, é a felicidade. E ainda mais se você tiver estas mesmas coisas materiais, só que com um nível a mais de luxo, como feitas a ouro, né? O Mike Tyson mesmo, ele comprou uma banheira de ouro. Então o simples uso de coisas materiais, ele vai aí te influenciando a querer usar coisas materiais mais preciosas. Apesar de que um balde de plástico e um balde de ouro vão cobrir aí a mesma finalidade. Então, como esse mundo, ele oferece para nós todos esses bens materiais, e ele vai ser associado aí como a morada do diabo. O corpo humano é a nossa parte material e a nossa alma a nossa parte espiritual. Então o corpo humano ele se sente muito à vontade com as coisas do mundo, com os prazeres da comida, da sexualidade. E tudo aquilo que você faz de forma material, ou seja, comer, gastar, ter relações, tudo isso que está vinculado aí às coisas mundanas, vai gerar vícios em sua vida. Então, se você come, isso é prazeroso, você não refrear isso, você vai ter, uma vez que tenha condições, você vai começar a comprar comidas mais caras e assim se alimentar em excesso e acabar tendo problemas aí de obesidade. Ou seja, uma coisa boa do mundo, mas que em excesso vira vício. E assim poderia enumerar outros vícios, né? Como o ser uma pessoa que gasta dinheiro, né? Então aquele prazer que dá quando você conquista
algum objeto comprado, uma televisão, um videogame, um celular novo, ou até tira um carro novo da garagem, isso daí gera aí uma satisfação de estar gastando dinheiro, adquirindo coisas materiais. Ainda mais que as pessoas podem ver isso daí e te elogiar pela sua compra. Então, aí você vai caindo cada vez mais fundo nesse vício aí do esbanjamento. Resumindo então essa parte do mundo, tudo que vem do mundo, ela gera vícios em você. E hoje em dia, seja você seguindo celebridades do cinema, cantores, a mídia, assistindo um jornal de mídia aberta, você vai estar em contato com esses prazeres do mundo, pois essas mídias, essas pessoas, elas estão propagando essa notícia de desconstrução aí da humanidade aí. Então a degradação que a gente infelizmente constata, né, na sociedade, na nossa família, quem tem crianças na escola, né, ela vem aí desse amor pelo mundo. Na verdade, o homem, naturalmente, ele não vai ter amor pelo mundo, mas o mundo vem, os grandes, né, as pessoas que você respeita, vêm e te corrompem e te falam, abrace o mundo aí, seja feliz. Mas como você vai ser feliz num lugar onde, se você comer demais, dá dor de barriga, se você se cortar, você vai sangrar, e você tem dores e as pessoas morrem, né? Então, por isso se diz que a felicidade, buscar a felicidade aqui nesse mundo é uma ilusão. Mas, sendo uma ilusão, muitos aderem a essa ilusão. E você também pode estar seguindo celebridades que têm ali uma vida de luxo, né? Então você meio que olhando para esse ideal de luxo, acaba passando aí a sua vida em busca dessa cenoura pendurada à sua frente aí. Porém, você nunca vai alcançá-la. E um dia você vai acordar para isso. Nesse dia, provavelmente você vai cair em depressão. Dependendo das condições, você vai conseguir sair disso de uma forma sadia ou de uma forma na linha do vício. Mas e aí? Como que os bons podem fazer frente aí a tamanha degradação que é o que a gente está vendo no mundo aí? Eu comecei falando da parte do mundo que é o oposto do correto, né? O correto é um só e todo o resto é oposto ao correto. Então, aonde você deveria buscar e procurar o correto, certo? A verdade, né? A verdade, ela é a mãe de toda virtude. Permanecer bastante tempo buscando a verdade vai te tornar uma pessoa sábia. E em volta do mundo mesmo, no mundo pagão, tem muitos sábios, né? No budismo, essas coisas assim. Mas o que é o paganismo, né? O paganismo é tudo o que não é cristão ou vem da fonte ali de Cristo. Se você fizer um experimento aí, pegar o livro de Provérbios da Bíblia, que são as falas de Salomão, muito provavelmente você conhece Salomão, de filmes e essas coisas, e não sabe que a sabedoria de Salomão está toda ali na Bíblia, e não é somente aquela passagem de cortar a criança ao meio, que é o que mais se destaca quando se fala de Salomão, e sim em Provérbios. Então, se você não sabia, você pode dar uma pesquisadinha ali, ler Provérbios e se encantar. Ali tem uma infinidade de princípios. Né? E o que seriam os princípios? Princípios seriam aquelas frases que você deve, né, seguir na sua vida. Não importando o princípio sadio, virtuoso, ele sempre resulta em boas escolhas. E os princípios maus sempre em más escolhas. Então, desde que a sua vida esteja se pautando por princípios sadios, você pode seguir em frente, que não vai ter problema. Então, no lado correto ali, a gente tem no centro de tudo a boa nova, que praticamente é a mensagem que Jesus traz no Evangelho. Caso você nunca tenha lido os Evangelhos, são 4 livros, compensa você ler e entender, conhecer Jesus pelas próprias palavras que estão ali na Bíblia, do que essa caricatura que a TV, a mídia faz
de Cristo. Inclusive a Igreja Católica também está cada vez mais falando menos de Jesus. Então, para você conhecer esse cara de fato, você vai ter que ir na fonte mesmo dos evangelhos. O Papa mesmo, nas últimas apresentações dele, públicas, ele não mencionou mais o nome de Jesus, ou seja, vai ter que ser feita de fato uma busca por Jesus da própria pessoa, porque a hierarquia ela está apagando o Cristo e colocando os materiais desse mundo no lugar. Então a sua felicidade não vai vir mais de buscar a Cristo, mas sim de buscar comprar coisas, comprar comida, carro e essas coisas, né? Então no centro está a Boa Nova. E a Boa Nova ela não vem de outro senão de Jesus. E quem possui a integridade da Boa Nova é a Igreja Católica. Porém, a Igreja Católica ela está corrompida desde o Vaticano II. Mas aonde eu quero chegar aqui, então? Primeiro aqui a gente está descobrindo a fonte das virtudes. Se você quer corrigir a sua vida, você tem que ver que princípios te regem hoje e que você precisa melhorá-los, reformulá-los, né? É como se você gastasse bastante dinheiro, porque no fundo você tem uma fala, um princípio que você absorveu na sua vida de que o dinheiro foi feito para gastar, entendeu? Então essa simples frase, ela rege suas mínimas e maiores decisões referentes a dinheiro. Lendo ali Provérbios, você vai ter um entendimento de como formular esses princípios, porque ali é uma metralhadora de princípios, né? Caso você não encontre um princípio que te sirva ali, na verdade todos te servem, mas depois você vai aprender a elaborar princípios virtuosos para a sua vida e para a vida de outras pessoas, né? Você pode, através de uma frase que você aconselha alguém, mudar a vida daquela pessoa, desde que você dê a ela um princípio virtuoso, né? Quantas pessoas já estragaram a vida uma das outras falando, né? Repassando seus vícios, assim. Você tem que ser feliz mesmo, faz o que você quiser, né? Essa frase, ela é abrangente, como os princípios são abrangentes, né? E não dá para tirar coisa boa de uma frase ruim. Então, retomando, gente, só para fazer o desfecho do vídeo aqui, como os bons podem fazer frente à tamanha degradação, o mundo ele está cheio de vozes viciosas que elogiam e engrandecem os defeitos, né? As coisas erradas, basta você analisar aí. E antes, até que a civilização chegasse até nós, de alguma forma, os antigos, também muito pela falta dessa comunicação de internet, a mensagem viciosa, ela tinha mais dificuldade de andar, né? Então, a virtude, mesmo que a pessoa não fosse cristã, a virtude crescia nas populações, de defesa da pátria, defesa da sociedade, ajuda do mais pobre, né? Tinha um equilíbrio, né, vamos dizer, entre o bem e o mal. Agora, com essa internet, as crianças já vendo conteúdos no celular, né, você já nota aí que as crianças já aderem a inúmeras ideologias e coisas contrárias à natureza desde cedo. A quantidade de vozes que emitem o vício são muitas. E em contrapartida, a quantidade de vozes que diz o bem são poucas são poucas e ainda são encorajadas a não fazer nada, a ficarem quietas, inclusive pela sua própria hierarquia da igreja, né, católica. Ali os padres, eles ensinam, e ainda estou refletindo sobre isso, quando tiver um raciocínio mais depurado, faço um vídeo sobre, né? Mas a gente percebe que o católico ali, o cristão, ele é levado a praticamente esconder a sua fé, a sua religião, né? Pois acaba sendo tanto isso dentro das fileiras mesmo da igreja, né? Baseado naquela passagem, não deixe sua mão direita saber o que a sua mão esquerda fez, ou vice-versa. Você acaba adotando certos princípios de que você tem que ter a sua fé
só para você. Claro, é importante a conversão do coração primeiro, para depois a conversão externa, né? Eu nem gosto muito de andar aí com camisas de estampada de santos e tudo mais, porque parece mais uma conversão externa, né? Não de dentro para fora, tem que ser de dentro para fora. Então a gente realmente tem que refletir aí sobre esse versículo aí, de não deixar a sua mão esquerda saber o que a sua mão direita faz. Eu não lembro mais direito que mão que é qual no versículo. E entender o que realmente eu tenho que fazer silenciosamente, né? Que caridade eu tenho que fazer silenciosamente. A caridade, né? Que você tem que fazer silenciosamente, mas o embate, a luta do bem contra o mal, não tem como você fazer isso secretamente, né? O que nós devemos fazer? Aumentar as vozes sadias no mundo. Então, realmente é você ter um canal, ter um conversas em grupo, né? E ter alguma coisa ali que a sua voz, sendo uma voz que distribui virtudes, né? Também tenha um canal para ser ouvido, né? Isso não significa que você tenha que ter um canal no YouTube ou alguma plataforma, mas que você tenha que ter como enunciar isso daí, seja num texto num jornal, numa fala, na participação de alguma entrevista numa rádio, conversa, né, entre grupos, e você tem que ser mais um ponto de voz no mundo e tem que ficar feliz com novos pontos de vozes, né? Porque o mal ele tem inúmeros TikTokers, inúmeros YouTubers, inúmeros que estão propagando o mal. O nosso lado do bem aqui, como Jesus mesmo se lamentou, porque os filhos da luz não são tão espertos como os filhos das trevas, né? O nosso lado aqui, a gente é muito vaidoso e quer ser o centro das atenções, né? Então, grandes YouTubers do meio católico, eles acabam sendo pontos agregadores de público, né? Eles têm um público e ficam com raiva de outros canais também católico que também estão conseguindo formar um público, né? Então cada um é uma ilha e não se alegra com o aparecimento de novos lideranças, vamos dizer assim, né? Mas o correto é a gente ver cada vez mais proliferar as vozes do bem, não importa. E a melhor formato é aquela voz do bem que sai da boca de alguém que você está na rua e você está escutando uma conversa, o cara tá indicando alguma coisa boa para o próximo, né? Mas é isso então. Felizmente hoje é proibido praticamente falar das virtudes, mas se o mal parar de fazer a sua propaganda do mal, as virtudes naturalmente elas proliferam e tomam conta de novo do mundo, né? Mas o mal ele é muito sagaz, tem muita energia, né? E ele não deixa a bola cair. E a virtude está sufocada atualmente no mundo. Ela não morre, né? A sabedoria, a verdade, não morre e sempre se sobrepõe aos erros, né? Mas aquele que coloca os erros avante, ele vem afogando aí, diminuindo a voz da verdade. Não vamos deixar. Então, se você que ficou no vídeo até agora, curte aí, compartilha e se inscreva no canal. Falou!